Assessor do presidente Lula, Celso Amorim, disse que teme o que poderá acontecer na Venezuela. Ditador Nicolás Maduro mandou prender a assessora de política que faz oposição ao seu governo. Nos 18 anos da Lei Maria da Penha, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, pediu desculpas pela demora do judiciário em tomar providências contra quem deixou o ativista em uma cadeira de rodas. Fabricantes diminuem o tamanho do chocolate, que ficou mais caro por causa da matéria-prima, mas não baixam o preço para o consumidor. Governo prepara corte de 11% dos benefícios de prestação continuada para reduzir os gastos. Sistema vai alertar as pessoas pelo celular para o risco de deslizamento em várias cidades brasileiras. Polícia do Reino Unido prende suspeitos de preparar atentados contra os shows da cantora Taylor Swift. E o skatista Japinha conquistou mais uma medalha de bronze para o Brasil nas Olimpíadas de Paris. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Justiça da Venezuela mandou prender Maria Oropesa. Ela é a chefe da campanha da oposição de Edmundo González. A chefe venezuelana fez uma transmissão ao vivo do momento de sua prisão. A Venezuela foi às urnas na semana passada e o Conselho Nacional Eleitoral, que corresponde à Justiça Eleitoral na Venezuela, anunciou vitória de Nicolás Maduro, mesmo sem divulgar as atas eleitorais de cada local de votação, e ainda não foram divulgados oficialmente. 3 dias após a eleição na Venezuela, Nicolás Maduro disse que Maria Corina Machado e Edmundo González, candidatos da oposição, deveriam estar atrás das grades e afirmou que a justiça chegará para eles. Ontem à noite, a chefe regional de campanha do bloco da oposição, Maria Oropesa, foi presa em casa. Horas antes de ser presa, ela havia publicado uma postagem nas redes sociais criticando a criação de uma linha de telefone do governo para receber denúncias de crimes de ódio contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Maria Oropesa fez uma transmissão ao vivo, mostrando a invasão e o momento de sua detenção. No vídeo, feito de dentro de um imóvel, a chefe de campanha mostra um grupo de homens arrombando a porta do local. Após conseguirem abri-la, os homens, alguns encapuzados, sobem uma escada em direção a Maria, sem falar nada e sem mostrar ordem de prisão. Oropesa é chefe da campanha de Edmundo González no estado de Portuguesa, no noroeste da Venezuela. Ela coordenava a campanha de Maria Corina Machado antes de a oposicionista ser impedida de concorrer à presidência do país em janeiro pelo Tribunal Supremo da Venezuela, alinhado ao regime de Maduro. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, chamou a prisão de Maria Oropesa de irracionalidade repressiva e escreveu em seu perfil na rede social X: a prisão de Maria Oropesa soma-se ao arquivo de denúncias de crimes contra a humanidade do regime de Maduro, com mais de 1.000 detenções em consequência de perseguição política. Esta irracionalidade repressiva deve ser interrompida agora. Já o candidato da oposição, Edmundo González, foi convocado a comparecer ao Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela em Caracas nesta quarta-feira, para prestar depoimento. Nesta manhã, ele disse que não comparecerá à audiência, que chamou de ilegal, e também teme ser alvo de prisão por ser opositor do regime ditatorial de Nicolás Maduro. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, disse hoje que está preocupado com a situação na Venezuela. Segundo suas palavras, não teme uma guerra civil, mas um conflito grave. Mas ele rejeitou a oferta da opositora Maria Corina de entregar as atas de votação para comprovar uma fraude na eleição de Nicolás Maduro. Celso Amorim afirmou que é lamentável que os documentos ainda não tenham sido apresentados, mas que não confia nas atas da oposição.
E o Tribunal de Contas da União decidiu que o presidente Lula pode ficar com um relógio de ouro que recebeu de presente. Foi para ele e não para a presidência da República. A medida abre um precedente para o julgamento do caso em que o ex-presidente Jair Bolsonaro também está sendo julgado e até já foi indiciado por receber joias de presente. Vamos então ao vivo a Brasília, saber do repórter Ângelo Nascimento mais detalhes sobre este assunto. Boa noite, Ângelo. Oi, Jaqueto, muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Os ministros lá do Tribunal de Contas da União, melhor dizendo, decidiram seguir o voto do ministro Jorge Oliveira, que inclusive foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República durante o governo Bolsonaro. O entendimento de Jorge Oliveira foi o seguinte, que pela falta, então, de uma norma clara, não seria possível determinar a devolução desses presentes, ou melhor, desse presente, desse relógio, que foi ali, então, recebido pelo presidente Lula durante o primeiro mandato dele, lá em 2005. Estamos falando então desse relógio de ouro, modelo Santos Dumont, que foi um presente da própria marca francesa de luxo durante visita do então presidente, nesse caso o presidente Lula agora, fez uma visita ali a Paris, na França, viu? Esse item é fabricado com ouro branco, 16 quilates e prata de 750 quilates, inclusive também consta no inventário de Lula. Segundo também, disse ali Jorge Oliveira, é o seguinte, que essa determinação em relação à devolução ou não desses presentes, recebidos por um ex-presidente da República deveria constar em uma legislação, ou seja, que seria de competência do Congresso Nacional estabelecer essa legislação e não do Tribunal de Contas da União. Esse entendimento, de fato, abre um caminho, como você chamou muito claro, um precedente em relação à situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta daquelas joias sauditas, que ele recebeu enquanto estava à frente ali da presidência da República. Por conta disso também, ele foi indiciado, pela própria Polícia Federal, só para a gente lembrar também que já havia um entendimento por conta dessa norma, então, que foi estabelecida ali, criada, pelo Tribunal de Contas da União em 2016, para que o ex-presidente devolvesse, então, essas joias sauditas, porque deveria constar no acervo da presidência, ele não poderia se apropriar desse bem público, Esse indiciamento, então, da Polícia Federal, para a gente lembrar, feito, então, junto ao Supremo Tribunal Federal, o relator deste caso é o ministro Alexandre de Moraes, que ainda aguarda, inclusive, a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Lembrando que o indiciamento é justamente por peculato, associação criminosa e também lavagem de dinheiro. Agora, a expectativa é justamente que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro possa utilizar isso para tentar atenuar a situação dele por conta desse inquérito que tramita lá no STF. Um outro ponto importante é o seguinte, os ministros Antônio Anastasia e também Marcos Benquerê, que fazem parte ali do Tribunal de Contas da União, também votaram pela devolução dessas joias, Só que, pela não devolução, perdão, melhor dizendo, só que é o seguinte, por um outro entendimento, nesse caso, se fosse seguido esse entendimento dos dois, aí não abriria essa brecha, esse precedente em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Jaqueto. Obrigado pelas informações, Ângelo. Daqui a pouco você volta com outras notícias. E a Justiça de São Paulo suspendeu o programa de escolas cívico-militares do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A medida ainda precisa ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, mas até lá toda a execução está suspensa. A decisão foi tomada pelo desembargador Figueiredo Gonçalves após um pedido do Sindicato dos Professores do Estado. Gonçalves também ressaltou que existe controvérsias no projeto. O sindicato espera que o STF decida pela inconstitucionalidade do programa. De acordo com o relatório de fraude ScanScope, desenvolvido por uma empresa norte-americana de sistemas de pagamento em parceria com a empresa de estatísticas Global Data, o total de perdas com golpes aplicados pelo Pix deve ultrapassar 3 bilhões de reais no Brasil até 2027. Com 150 milhões de usuários ativos e mais de 37 bilhões de transações, em apenas 3 anos de existência, o Pix se tornou o segundo maior mercado do mundo em transações em tempo real. Porém, na mesma proporção em que a ferramenta cresce exponencialmente e impulsiona a inclusão financeira no Brasil, golpistas se aproveitam para praticarem fraudes. De acordo com o superintendente de inteligência em pagamentos da AC Worldwide, sites e mensagens falsas são a principal isca para aplicar os golpes. Segundo o especialista, a adoção de inteligência artificial para analisar o comportamento do consumidor
é o que há de mais avançado na proteção contra fraudes. A pesquisa aponta que, em 2023, criminosos desviaram 1 bilhão e 500 milhões de reais em golpes do Pix. Segundo a estimativa, a cada 10 mil reais movimentados em pagamentos instantâneos, que incluem Pix e TED, R$ 7 tiveram fins fraudulentos. O estudo ainda revela que 27% dos golpes partiram de pedidos de pagamento antecipado por produtos ou serviços e 20% pediram transferência para compras de produtos. Os golpes de engenharia social, que partem de uma mensagem falsa para manipular a vítima, são a modalidade de crime patrimonial mais frequente na internet. Só no primeiro trimestre de 2024, a rede internacional detectou quase 1 milhão de casos, que respondiam por 20% das fraudes registradas no período. Os criminosos costumam se basear em tendências da internet para se aproveitar do tráfego de usuários. A onda de estelionatos mais recente, de acordo com a empresa de cibersegurança ESET, consiste em mensagens falsas dos Correios para cobrar a recém-instituída taxa de importação, também chamada de taxa das blusinhas. A polícia divulgou o balanço da mega operação contra milicianos e guardas civis ligados ao 1º Comando da capital na região da Cracolândia, o centro de São Paulo. Mais de 8 bilhões de reais foram bloqueados, 15 pessoas presas e mais de 50 imóveis fechados. A Operação Salus et Dignitas, que significa saúde e dignidade, terminou com um total de 15 presos, sendo 10 em flagrante e 5 por mandado judicial, além de 56 imóveis interditados. Esses locais eram usados por uma facção criminosa para armazenar armas, drogas e outras práticas ilegais, como lavagem de dinheiro do tráfico. A ação liderada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público, contou com um efetivo de mais de 1.200 agentes das polícias civil e militar, com apoio de mais de 300 viaturas, 2 aeronaves e 30 cães farejadores. Segundo o GAECO, foram apreendidos 348 munições, 122 celulares, 78 veículos, 35 computadores, 22 quilos de drogas, 8 radiocomunicadores, 3 armas e 2 simulacros. As equipes ainda apreenderam mais de R$ 264 mil em espécie. Ao todo, foram cumpridos 117 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão. 2 suspeitos estão foragidos. As investigações, que começaram há um ano, apontavam que os criminosos usavam a estrutura comercial da região para fomentar o tráfico de drogas com exploração dos dependentes químicos. Ações sociais integradas do Estado e do município atenderam famílias que estavam hospedadas nos imóveis alvos da operação e acolhidas por profissionais de saúde e da assistência social. As pessoas tiveram acesso à emissão de documentos, alimentação, distribuição de kits com roupas e produtos de higiene pessoal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pediu desculpas hoje à farmacêutica cearense Maria da Penha. 18 anos atrás, por ciúmes, o marido baleou a esposa nas costas e até hoje ela está em uma cadeira de rodas. A punição ao agressor demorou nada menos do que 12 anos. E foi por isso que o ministro lamentou hoje, no dia em que a lei que leva o nome de Maria da Penha completou 18 anos, o papel da justiça. Segundo ele, demorou e nem foi tão eficiente. E sobre os homens que praticam violência sexual contra as mulheres, o presidente do STF foi enfático: são uns fracassados. A Lei Maria da Penha é o maior instrumento à disposição para as mulheres do Brasil inteiro se defenderem de todos os tipos de agressão dos homens. As denúncias aumentaram, mas, por enquanto, o número de vítimas só aumentou. A Lei Maria da Penha, marco legal no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, completa 18 anos de vigência. Desde a promulgação em 2006, a lei tem sido uma ferramenta crucial na proteção das mulheres brasileiras, mas os desafios persistem e os números de violência contra elas continuam alarmantes. Estatísticas oficiais do Serviço Ligue 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher, revelam
revelam um aumento significativo de ocorrências ano após ano. Em 2021, foram registradas 82.872 denúncias. Em 2022, o número subiu para quase 88 mil. Já em 2023, alcançou a marca de 114.848 denúncias. No primeiro semestre desse ano, já se observa um crescimento nos números em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme dados preliminares do Ministério das Mulheres. Além disso, o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho pelo Fórum Brasileiro, trouxe dados preocupantes sobre a violência contra a mulher no Brasil. Segundo especialistas, a combinação de machismo e misoginia, que é o discurso de ódio e repulsa às mulheres, é um dos principais fatores que alimentam a violência de gênero. Os números crescentes de denúncias também podem ser vistos como um sinal positivo de que as mulheres estão se sentindo encorajadas a denunciar e buscar ajuda, um reflexo das campanhas de conscientização da maior visibilidade do tema. A Lei Maria da Penha, ao longo de seus 18 anos, trouxe avanços significativos, como a criação de mecanismos para a proteção das vítimas e a punição dos agressores. Além disso, não só ampliou o conceito de violência doméstica, abrangendo aspectos físicos, psicológicos, sexuais, patrimoniais e morais, como também criou medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor do lar e a proibição de contato com a vítima. E veja a seguir, o governo prepara corte de 11% dos benefícios de prestação continuada para reduzir os gastos. E veja também, os fabricantes diminuem o tamanho do chocolate, que ficou mais caro por causa da matéria-prima, mas não baixam o preço para o consumidor. Desde o início da atual gestão, uma das maiores preocupações do governo federal é com as contas públicas. E uma das alternativas parece ser o corte de gastos. Por isso, o governo está preparando uma redução de 11% nas despesas com o benefício de prestação continuada, que mesmo assim continuarão altas. Vamos voltar a Brasília para ouvir maiores explicações sobre o assunto com o repórter Ângelo Nascimento. Ângelo? Jaqueto, olha, a expectativa é que pelo menos 670 mil benefícios, do BPC sejam cortados por conta, então, desse pente fino, o que deve gerar uma economia aos cofres do governo de pelo menos 7 bilhões de reais. O que a gente está falando nesse caso, então, explicando melhor para quem está acompanhando? De um grupo ali de 100 pessoas que recebem o BPC, pelo menos 11 terão esse repasse encerrado. Mesmo assim, o governo vai continuar gastando bastante com o BPC, que se tornou o calcanhar de Aquiles para tentar colocar a casa em ordem. Em 2025, pelo menos 114 bilhões de reais. Aí, se a gente for projetar alguns anos mais para frente, pelo menos ali 2028, 140 bilhões de reais. Isso puxado, então, pela valorização do salário mínimo e também por um outro fato importante, que é justamente a entrada de mais pessoas se tornando aptas ali a poder receber justamente esse benefício, Sem o pente fino, se a gente for também falar, o cenário seria ainda mais desafiador, muito mais dramático, As despesas com o BPC chegariam a 119 bilhões de reais em 2025 e alcançariam pelo menos 155 bilhões de reais em 2028, Como você destacou muito bem inicialmente, acaba que esse pente fino do BPC é a principal aposta, do governo Lula, da equipe econômica, justamente para tentar colocar a casa em ordem para poder fazer esse corte de gastos, Porque a expectativa é de 25,9 bilhões, pelo que foi anunciado ali pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação às chamadas despesas obrigatórias. E quem entra na fila justamente para poder ajudar é justamente esse pente fino do BPC, inclusive, esse corte ali de pelo menos 25,9 bilhões das despesas obrigatórias conta com o aval do presidente Lula. O programa hoje tem cerca de 6 milhões de beneficiários, dos quais, então, 1 milhão foram incluídos nos últimos 2 anos. O outro ponto importante também é o seguinte: o governo também está de olho e fazendo um pente fino ali na Previdência, que é uma economia de pelo menos 9 bilhões de reais, o que inclui também ali o seguro rural do Proagro, para não extrapolar o limite das despesas por conta também do arcabouço fiscal. Mas até o momento nada oficialmente ainda foi trazido pelo governo, que ainda segue fechando a conta, fazendo os cálculos para conseguir colocar a casa em ordem. Jaqueto. Ok, Ângelo, obrigado pelas informações e uma boa noite para você.
E a Polícia Federal deflagrou a Operação Rabbit com o objetivo de combater a prática ilegal do front-running no mercado financeiro. A Justiça determinou o sequestro de bens e valores de mais de 5 milhões de reais dos investigados. O crime de front-running no mercado financeiro ocorre quando o investidor utiliza informação exclusiva e sigilosa para obter vantagens financeiras. As investigações foram iniciadas com base em uma denúncia de que os investigados estariam utilizando informações exclusivas, internas e sigilosas para se antecipar aos movimentos do mercado de ações com a finalidade de obter vantagem financeira. As investigações contaram com a colaboração da Comissão de Valores Mobiliários, que auxiliou na identificação e monitoramento das atividades suspeitas. O grupo criminoso investigado demonstrou uma taxa de sucesso superior a 94% em suas operações, resultado da utilização dessas informações privilegiadas. Com o aprofundamento das investigações, foi possível descobrir que as informações privilegiadas advinham do funcionário de uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, instituição financeira que tem como objetivo intermediar a compra e a venda de títulos e valores mobiliários. O homem envolvido no esquema ilícito repassava as informações para pessoas conhecidas dele, com o intuito de que estas se antecipassem aos movimentos do mercado. A Justiça determinou o sequestro de bens e valores de mais de 5 milhões de reais, quantia arrecadada pelo grupo investigado da prática criminosa. A Judiciais também expediu 4 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro. O anúncio do Banco Central do Japão de que não pretende, pelo menos imediatamente, aumentar a taxa de juros da economia deu um alívio hoje no mercado financeiro mundial. No Brasil, o dólar caiu 0,55% e fechou cotado em R$ 5,62 na venda. E a Bolsa de Valores subiu quase 1%, aos 127.513 pontos. Apesar dos bancos brasileiros serem obrigados a oferecer uma conta corrente gratuita para seus clientes pessoa física, muitos ainda pagam taxas desnecessárias por desconhecimento da lei. A oferta é garantida por resolução do Banco Central do Brasil e foi publicada em 2010. Os consumidores que atualmente pagam tarifas por um pacote de serviços bancários podem pedir alteração às suas instituições financeiras, solicitando um pacote mais barato ou simplesmente mudando para os serviços essenciais gratuitos, que são aqueles vinculados a uma conta corrente ou poupança. O Banco Central informou ainda que, se o cliente optar por um pacote de serviços, sua contratação deve ser feita por meio de instrumento específico e o cancelamento pode ocorrer a qualquer momento. Além disso, segundo especialistas, os consumidores que nunca foram informados sobre a possibilidade de uma conta gratuita por suas instituições financeiras podem tentar pedir o reembolso de parte das tarifas pagas até o momento junto ao Banco Central. Entre as principais atividades com gratuidade obrigatória estão um cartão com função débito, segunda via do cartão, até 4 saques por mês, até 2 transferências de recursos por mês entre contas na própria instituição, 2 extratos por mês e realização de consultas mediante o uso da internet. É importante lembrar que as instituições financeiras também não podem cobrar tarifas pelos chamados serviços prioritários e não podem usar o mesmo contrato para abertura de conta e aquisição de pacote de serviços. Serviços prioritários são aqueles referentes a cadastro, conta corrente, conta poupança, operações de crédito, cartão de crédito básico e operação de câmbio relacionada a viagens internacionais. Clientes que desejam pedir estorno de tarifas bancárias já pagas podem solicitar o serviço entrando diretamente em contato com o banco por meio de seus canais de atendimento. O que mais afasta as diferentes gerações no trabalho é a falta de comunicação. De acordo com o levantamento sobre inteligência emocional e saúde mental no ambiente de trabalho, a capacidade de se comunicar é a competência ausente em 32% dos colaboradores entrevistados.
Um dos principais desafios enfrentados pelos gestores no ambiente de trabalho é conviver com as diferentes gerações na mesma empresa. Já foi comprovado em uma pesquisa feita nos Estados Unidos que as pessoas mudam de comportamento a cada 20 anos aproximadamente. Essas mudanças são de nível mundial e estão ligadas aos valores de vida e expectativas de cada um. Recentemente, o encontro Líderes do Amanhã, promovido pela CIA de Talentos, trouxe à tona temas relacionados ao futuro das empresas e às relações no trabalho. Dentre diferentes gerações e setores, jovens e executivos levantaram tópicos sobre como a tecnologia pode transformar a maneira como trabalhamos e quais ações são possíveis de serem realizadas atualmente para moldar o futuro. As respostas giraram em torno da automação e eficiência, trabalho remoto e conectividade, inovação para gerar novos empregos e abandonar vieses antigos. Também sobre como abraçar a experimentação e o esforço colaborativo, mas um tópico se destacou diante de todas as incertezas das inovações tecnológicas: a comunicação. Em um segundo momento, os participantes foram convidados a usar palavras para definir suas expectativas. Os mais novos disseram o que esperam de seus gestores e vice-versa. As palavras mais ditas entre os jovens foram escuta ativa, seguida por confiança, abertura e empatia. Os líderes disseram que esperam da nova geração protagonismo, engajamento, comprometimento e resiliência. Segundo a fundadora da CIA de Talentos, Sofia Esteves, existe um dilema a ser resolvido. De um lado, os jovens querem ser ouvidos e, do outro, os líderes esperam contar com seu engajamento e protagonismo. A chave para o problema é uma boa comunicação no trabalho. Ela é necessária para que a empresa prospere no mercado. Sem ela, podem ocorrer erros graves, atritos, além da falta de integração e motivação da equipe. Segundo o levantamento sobre inteligência emocional e saúde mental no ambiente de trabalho, a capacidade de se comunicar está em risco. É a competência ausente em 32% dos colaboradores entrevistados. Afinal, pode ser mais difícil ensinar a empatia e a escuta ativa do que capacitar o time para usar uma ferramenta. Ter uma boa comunicação no trabalho é garantir a habilidade de transmitir informações e ideias com clareza no ambiente profissional. A comunicação no trabalho deve conter clareza, escuta ativa e feedback construtivo. Toda essa comunicação fluida é essencial para o sucesso dos colaboradores e da empresa, garantindo que as operações ocorram corretamente com menos gargalos. O preço da matéria-prima do chocolate não para de subir. A consequência é bem conhecida de qualquer consumidor. O produto fica menor, mas o preço não. É o jeitinho. Os fabricantes de chocolate não param de procurar estratégias para poder diminuir o impacto do preço da amêndoa. Só na Bolsa de Valores de Nova York, o cacau chegou a ficar 110% mais alto na cotação em comparação a agosto do ano passado. Esse valor, impulsionado pelos problemas climáticos nas lavouras dos maiores produtores do fruto do mundo, localizado na África, que corresponde a 70% do fornecimento mundial, elevar os preços. Os produtores dos chocolates industriais e artesanais têm usado estratégias para driblar a alta dos repasses para os consumidores finais. Assim, os fabricantes de chocolate diminuíram o valor do lucro por produto para tentar manter o preço do doce controlado, mas o tamanho do doce também está diminuindo nas embalagens. As fabricantes diminuíram o tamanho das barras para usar menos cacau, mas ainda vendem o produto pelo mesmo preço, controlando assim os custos. O Brasil é o 7º maior produtor do mundo de cacau. Ainda assim, a safra brasileira não atende à demanda do mercado interno. E veja a seguir, sistema vai alertar as pessoas pelo celular para o risco de deslizamento em várias cidades brasileiras. E a polícia do Reino Unido prende suspeitos de preparar atentados contra os shows da cantora Taylor Swift.
O governo federal vai testar no próximo sábado um sistema que será implantado em todo o país para alertar as pessoas para o risco de deslizamentos. As mensagens vão chegar pelo celular. Ao todo, 11 municípios brasileiros espalhados pelas regiões sul e sudeste do Brasil foram selecionados para esta fase inicial do Sistema Brasileiro de Alertas contra Desastres, que ocorreu nesta semana. O Defesa Civil Alerta foi lançado pelo governo federal com o objetivo de prevenir danos e vítimas causadas por decorrências de desastres naturais. A tecnologia será operada pela própria Defesa Civil, que fará um monitoramento das áreas delimitadas como áreas de risco. Caso algum perigo seja identificado, alertas serão emitidos para o telefone de todos que estejam próximos ao local, com mensagens e sons que podem variar de acordo com a gravidade da situação. O sistema ainda passará por testes antes de entrar em funcionamento em outras regiões, mas a expectativa é que esteja disponível em todos os estados do Sul e do Sudeste até dezembro deste ano. Sem planejamento urbano, a maioria das cidades brasileiras não possui preparo para prevenir desastres climáticos, segundo dados do IBGE. Catástrofes recentes, riscos de inundações ou de desmoronamentos de encostas, tudo isso é um reflexo da falta de planejamento das cidades. No Brasil, apenas 27% dos municípios têm medidas preventivas contra enchentes e enxurradas, que fazem parte dos planos diretores, que são leis responsáveis por direcionar o crescimento das cidades, apontando áreas mais adequadas à construção de moradias, desenvolvimento de atividades empresariais e criação de espaços públicos. Quando avaliados os deslizamentos, esse índice cai para cerca de 13%. E quando o assunto é prevenção a catástrofes climáticas, os resultados também são desanimadores, como mostram os dados de 2020 do IBGE. Entre as capitais sem prevenção a desastres nas regras de planejamento urbano, por exemplo, está Porto Alegre, que teve 30% do seu território atingido pela inundação histórica, que afetou ao menos 364 dos seus 497 municípios neste ano. Já em 2010, um deslizamento de terra no Morro do Bumba, região metropolitana do Rio de Janeiro, causou 48 mortes. A catástrofe aumentou a percepção sobre os riscos e contribuiu para que Niterói estivesse entre as cidades que incluem a prevenção em todas as regras urbanísticas consideradas na pesquisa. Segundo o Ministério das Cidades, a questão está contemplada no PAC Prevenção a Desastres e as últimas seleções do programa tiveram anúncios de investimentos de 11 bilhões de reais para encostas e drenagem e mais de 6 bilhões de reais em resposta à calamidade no Rio Grande do Sul. Segundo a Constituição Federal, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas e principalmente as secas e inundações é também uma atribuição da União. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira que a Ucrânia efetua uma provocação em larga escala na região fronteira de Kursk. Autoridades russas impuseram estado de emergência para fazer frente à incursão das tropas ucranianas. A Ucrânia surpreendeu a Rússia com novos ataques contra a região de Kursk, no sul do país de Vladimir Putin, levando Moscou a mobilizar reservas e determinar a retirada de civis de vilas próximas à fronteira entre os países rivais. A ação é uma tentativa de Kiev de desviar a atenção e recursos dos russos, que ameaçam romper as defesas ucranianas na região de Donetsk, no leste do país. Com esta ofensiva, Volodymyr Zelensky mostra ao mundo que ainda tem condições de guerrear, além dos ataques pontuais com armas de precisão ocidentais contra a frota do Mar Negro na Crimeia ou o emprego de drones contra alvos na Rússia. O exército de Moscou anunciou que os combates prosseguem em Kursk, região russa, onde, segundo o Kremlin, as forças ucranianas entraram com quase 1.000 soldados e dezenas de tanques e outros veículos blindados.
Os confrontos e bombardeios provocaram a retirada de civis de ambos os lados da fronteira. De acordo com o governo regional, a situação operacional segue sendo difícil nas áreas fronteiriças. E por isso, para eliminar as consequências da entrada das forças inimigas, foi tomada a decisão pelo estado de emergência. Em uma reunião para atualizar a situação da região fronteiriça de Kursk, o chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, disse ao presidente Vladimir Putin que o avanço inimigo foi interrompido. Volodymyr Zelensky recebeu os primeiros caças F-16 após uma espera de mais de 2 anos. Os aviões são considerados um dos itens mais valiosos da extensa lista de equipamentos militares que Kiev havia pedido aos aliados ocidentais. O anúncio da chegada dos primeiros caças F-16 ocorre no momento em que as forças de Kiev estão lutando para conter o avanço das tropas russas nas últimas semanas. Os caças são conhecidos por sua precisão, velocidade e alcance e oferecem maior proteção contra o bombardeio russo. A polícia de Viena prendeu hoje 2 suspeitos de planejar um atentado terrorista contra os shows de Taylor Swift. As apresentações aconteceriam neste final de semana na Áustria. Segundo vários veículos da imprensa internacional, a polícia encontrou substâncias químicas durante a operação, que levou à evacuação de várias casas por precaução. 2 pessoas foram detidas, sendo que uma delas jurou lealdade ao grupo terrorista Estado Islâmico. O jovem de 19 anos teria se radicalizado pela internet. As seguranças dos shows de Taylor Swift, programados para este fim de semana, será reforçada para garantir a segurança do público e da artista, segundo um comunicado do chefe da polícia de Viena. Este não foi o primeiro caso de atentado contra a cantora. No mês passado, a polícia alemã deteve um suspeito de ser o perseguidor de Taylor Swift durante o show da cantora na Alemanha. O homem, inclusive, chegou a fazer ameaças contra ela e o namorado nas redes sociais. Desde sua estreia como cantora, Taylor se tornou a maior figura do pop internacional, com 110 milhões de ouvintes mensais no Spotify. A organização do show anunciou o cancelamento das 3 apresentações que estavam previstas. A alegação é que a medida é para a segurança de todos. 3 homens foram condenados por praticarem atos violentos em protestos organizados pela extrema-direita do Reino Unido. O primeiro foi condenado a 3 anos de prisão e os outros 2 a 30 e 20 meses, respectivamente. A imprensa britânica informou que Derek se declarou culpado por ter participado do motim e por ter agredido um agente de segurança após o assassinato de 3 meninas em Southport. A chefe de polícia de Merseyside, Serena Kennedy, afirmou, em declaração lida na corte, que os policiais sofreram uma série de ferimentos físicos, como mandíbula quebrada e dentes perdidos. Ela lamentou ainda que alguns desenvolveram ataques de pânico. O segundo condenado foi Declan Geiran, que recebeu a condenação de 30 meses de prisão depois de confessar que tentou incendiar uma viatura policial durante a manifestação. A acusação do promotor Christopher Taylor apontava que Declan foi flagrado em um vídeo postado no TikTok, colocando fogo no cinto de segurança de uma viatura policial. O ato destruiu o carro e custou, segundo o tribunal, mais de 32 mil libras aos contribuintes na moeda brasileira, R$ 228.500. Apoiadores da extrema-direita começaram a disseminar nas redes sociais a informação de que o suspeito era terrorista. O caso gerou revolta e desencadeou 2 noites de protestos violentos pela Inglaterra, incitando ódio contra imigrantes e muçulmanos. Os atos também interferiram nas homenagens que estavam sendo feitas às vítimas. Políticos e policiais disseram que a maioria dos manifestantes não era da região e que os confrontos atrapalharam a vigília com presença de milhares de pessoas. Parte da comunidade havia ido para as ruas homenagear as vítimas, depositando flores nos túmulos. A polícia desmentiu os ativistas e disse que o ataque não estava relacionado ao terrorismo. Além disso, a corporação afirmou que o adolescente nasceu na Grã-Bretanha. O menino era de Cardiff, nos Países de Gales, e se mudou para a Inglaterra em 2023, segundo a BBC. Os pais dele são de Ruanda. Mais de 400 pessoas foram presas durante as manifestações. Extremistas de direita entram em confronto com as forças policiais, incendiando automóveis e atirando tijolos e outros objetos contra os agentes.
E veja a seguir, Ana Patrícia e Duda derrotaram uma dupla da Letônia e continuam no rumo de uma medalha de ouro no vôlei de praia. E o skatista Japinha conquistou mais uma medalha de bronze para o Brasil nas Olimpíadas de Paris. No Rio Grande do Sul, o pós-enchente gaúcho tem sido dramático para os animais sobreviventes do desastre ambiental. Protetores e ativistas que atuaram por meses nos resgates de pets nas cidades atingidas apontam redução brusca nas adoções e aumento significativo de cães e gatos abandonados nas ruas. Os latidos ouvidos de longe são como um pedido de socorro. Além de milhares de pessoas, a cheia no Rio Grande do Sul deixou incontáveis animais desabrigados. No estado, mais de 8.000 ainda aguardam por adoção em 287 abrigos abertos. Laura é uma das coordenadoras do maior abrigo de pets em Porto Alegre e destaca que ainda há muito trabalho para ser feito. Não tem como dar conta, porque todo dia é um animal abandonado aqui, seja cachorro, seja gato. Toda hora a gente tem que prestar um apoio, fazer queixa de abandono. Então é um fluxo constante e por mais que a gente tente diminuir, teve 2 mães que pariram essa semana 8 filhotes, cada uma. Então, são mais 16 que a gente tem que encaminhar para dar vacina, alimentar, limpar, até estarem prontos para adoção. Criado e gerido por voluntários, o local, que fica no Centro Humanístico Vida, na Zona Norte, foi aberto em 5 de maio, em meio à enchente. É bastante cansativo, né? Foram muitas demandas diferentes que a gente teve que lidar ao mesmo tempo. São questões de trabalhar com os animais que chegaram em condições muito difíceis. Nós temos uma equipe ótima de veterinários que estão cuidando desses animais, mas às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é uma situação de abrigo, que é uma situação temporária. O número recorde de animais abrigados no Centro Vida foi de 685. Hoje restam cerca de 300. Mas se antes o número de voluntários chegava a ser 40 por turno, hoje são menos de 10. Com isso, quem atua na linha de frente desde o início sente a sobrecarga. Os poucos voluntários que estão vindo aqui ainda estão exaustos. Está todo mundo assim no limite do seu esforço, né? E tentando manter suas vidas particulares, mas a gente não consegue deixar de vir aqui. A gente não dorme tranquilo se a gente não vem aqui para ver se todo mundo foi alimentado, se todo mundo conseguiu dormir limpinho. Eu me dispus, né, a vir para poder ajudar aí em questão dos cães mais reativos, mais agressivos, né? Para a gente fazer um trabalho de reabilitação com eles. Então os voluntários que estavam vindo não estão vindo tantos mais porque voltaram suas atividades, trabalho, indo para suas casas, né? Então a gente tem muita falta de voluntários aqui, então o trabalho aqui é dobrado. Sem saber qual será o futuro do abrigo, os voluntários sentem que só há uma opção: continuar. Pesquisas mostram que o problema de dor nas costas se torna cada vez mais comum depois dos 45 anos. Além disso, cerca de 8 em cada 10 pessoas sofrerão deste problema em algum momento da vida. Especialistas sugerem manter um estilo de vida saudável, desde cedo, para não comprometer a saúde no futuro. O envelhecimento natural é inevitável e, com a chegada da idade, temos novos desafios físicos. Uma das principais queixas dos idosos é justamente a dor nas costas. Ela é tão comum e famosa entre os adultos da meia-idade que muitas pessoas acham que é característico ao envelhecimento. Mas especialistas no assunto alertam que a dor na coluna depende muitas vezes de nossas atitudes durante o cotidiano. Então, é um fato que não devemos sobrecarregar o nosso organismo. A prevenção de problemas deve ser algo diário, através das nossas atitudes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas são acometidas por dores na coluna em algum momento da vida.
Ela pode ser causada devido à doença degenerativa do disco, irritação da raiz nervosa, artrose ou escorregamento vertebral, principalmente entre os idosos. A lista é grande: colchão muito macio, a má postura, cadeira sem apoio, muitas horas diante do celular e um estilo de vida sedentário podem contribuir para a dor contínua. Os sofrimentos psicológicos também entram na lista. Estresse crônico, ansiedade ou depressão podem piorar a dor mecânica e ser uma fonte de dor terrível nas costas. Vale lembrar que muitos adultos de meia idade também são guerreiros de fim de semana, relativamente inativos de segunda a sexta-feira e muito ativos sábado e domingo. Isso aumenta o risco de distensões e lesões de disco. Para minimizar as dores que tanto incomodam algumas pessoas, especialistas sugerem que no começo podem ser tratadas em casa com exercícios de baixo impacto, como natação, alongamento suave ou caminhada, combinados com gelo ou calor. Mas se a dor persistir, o mais indicado é procurar uma avaliação médica. A Receita Federal informou que não pode isentar a cobrança de impostos de remunerações pagas aos atletas olímpicos. Segundo a nota divulgada hoje, as medalhas não são tributadas, mas o pagamento pela participação e o desempenho devem ser tributados como qualquer outro profissional. Um exemplo é a ginasta Rebeca Andrade, que ganhou R$ 825 mil pelas medalhas, mas vai ter que pagar 227 mil para o Leão. A dupla do vôlei de praia feminino continua no caminho do ouro. Até agora, Ana Patrícia e Duda não perderam nenhum set. Hoje não foi diferente. Ana Patrícia e Duda venceram a dupla da Letônia, Tina e Anastasia, hoje pelas quartas de final do vôlei de praia feminino. As brasileiras começaram com um susto, onde as letãs abriram 6 pontos de vantagem, mas logo se recuperaram e ganharam o set de virada, por 21-16. No segundo set, nem deram chance às adversárias e venceram por 21-10. Agora, as brasileiras número 1 do mundo vão enfrentar as australianas na semifinal, em um jogo que vai acontecer na quinta-feira, às 16 horas. O Brasil vai estar amanhã no jogo em que será disputada a medalha de ouro do futebol masculino das Olimpíadas de Paris, mas não será com a seleção que não se classificou, mas sim com o juiz. Além de valer uma medalha aos atletas, a final olímpica do futebol masculino vai valer ouro para a história do catarinense e árbitro FIFA Ramon Abate Abel. Ele será o primeiro brasileiro na história a comandar uma final do torneio olímpico. O confronto acontece nesta sexta-feira entre França e Espanha, à 13h, no Parque dos Príncipes, a casa do PSG. O brasileiro terá no trio de arbitragem Rafael Alves e Guilherme Camilo, todos designados pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Ramon Abate Abel faz parte do quadro da CBF, da Conmebol e da FIFA. O profissional acumula uma série de partidas importantes no cenário internacional e brasileiro. Esse será o 4º jogo das Olimpíadas em que o catarinense irá atuar. Ramon foi árbitro principal na primeira rodada do futebol feminino, na partida entre Estados Unidos e Zâmbia, e na segunda rodada ele foi 4º árbitro no confronto entre Israel e Paraguai, válido pelo campeonato masculino. Abate voltou a comandar o apito na 3ª rodada do masculino, no duelo entre Marrocos e Iraque. Na final olímpica deste ano, França e Espanha vão buscar a 2ª medalha de ouro na modalidade. Os franceses foram campeões em 1984 contra o Brasil, enquanto os espanhóis levaram o ouro em 1992. E o skate entrou para a galeria dos esportes que mais conquistam medalhas para o Brasil. Depois de Raíssa Leal, o show hoje foi do Japinha. Bronze para o Brasil no skate park. Augusto Aquio, o Japinha, conquistou a 3ª colocação na modalidade, consolidando o protagonismo brasileiro no skate olímpico com mais um pódio. O brasileiro alcançou a nota de 91,85, menos de 0,50 da prata e a 1,26 do ouro. Além dele, o Brasil também teve Pedro Barros e Luigi Cini, que ficaram com a 4ª e 7ª colocação, respectivamente. O ouro ficou com o australiano Keegan Palmer e a prata com o americano Tom Shar. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz.